Pronto. Queridos e queridas, boa noite. Vamos começar aqui a leitura, é o nosso quarto encontro, né, sobre O Homem Revoltado de Albert Camus. E, enfim, nós temos aí o slide, né, só que hoje, infelizmente, não vai dar para acompanhar pelo slide, porque eu estou cabreiro aqui de questões operacionais desse sistema aqui. Mas, enfim, vamos progredindo aqui aos poucos em relação a essas tecnologias, né? Então, nós vamos continuar aqui, gente, da leitura do finalzinho aqui da página 17 para poder seguirmos aqui para 18, ok? Então, eu vou começar a leitura, gente, daqui, ó, onde nós temos aqui. A autodestruição não era nada para os loucos que se preparavam nos covis para uma morte apoteótica. Ó, vocês encontram aí na página 17? Encontraram essa parte? De boa? Quem está com o livro aí, me diga aí se está dando para... Beleza, Guilherme? Igorzão também? Rafael, o que você me diz? Também, Núbia? Eduardo? Vou lá, vou fazendo, hein? Vamos lá? Vou fazendo aqui. Ou não, vou esperar vocês. Espera aí. Vamos lá. Vou repetir. A autodestruição não era nada para os loucos que se preparavam nos covis para uma morte apoteótica. O essencial era não se destruir sozinho, arrastando consigo um mundo inteiro. De uma certa maneira, o homem que se mata na solidão preserva ainda um valor, já que, aparentemente, ele não reivindica para si nenhum direito sobre a vida dos outros. Prova é que ele nunca utiliza para dominar o outro a terrível força e a liberdade que a sua decisão de morrer lhe dá. Todo suicídio solitário, quando não há ressentimento, é generoso ou desdenhoso. Mas desdenha-se em nome de alguma coisa. Se o mundo é indiferente ao suicídio, é porque este tem uma ideia daquilo que não lhe é ou poderia não lhe ser indiferente. Acredita-se tudo destruir e levar tudo consigo, mas dessa própria morte renasce um valor que talvez tivesse justificado a vida. A negação absoluta, portanto, não se esgota com o suicídio. Isto só poderia ocorrer com a destruição absoluta de si mesmo e dos outros. Só se pode vivê-la, pelo menos, tendendo para esse deleitável limite. Suicídio e assassinato são, nesse caso, as duas faces de uma mesma ordem. Há de uma inteligência infeliz, que prefere ao sofrimento de uma condição limitada a negra exaltação em que o céu e a terra se aniquilam. De forma idêntica, se recusamos ao suicídio as suas razões, não é possível conferi-las ao assassinato. Vou repetir. De forma idêntica, se recusamos ao suicídio as suas razões, não é possível conferi-las ao assassinato. Não se é nihilista pela metade. O raciocínio absurdo não pode, ao mesmo tempo, preservar a vida daquele que fala e aceitar o sacrifício dos outros. A partir do momento em que se reconhece a impossibilidade da negação absoluta e é reconhecê-la o fato de viver de algum modo. A primeira coisa que não se pode negar é a vida de outrem. Assim, a mesma noção que nos permitia crer que o assassinato era indiferente, agora retira-lhes suas justificações. Voltamos à condição ilegítima da qual tentamos sair. Na prática, esse raciocínio nos garante, ao mesmo tempo, que se pode e que não se pode matar. Vou repetir. Na prática, esse raciocínio nos garante, ao mesmo tempo, que se pode e que não se pode matar. Ele nos abandona à contradição,
sem nada que possa impedir o assassinato ou legitimá-lo. Ameaçadores e ameaçados, seduzidos por toda uma época inebriada de niilismo. E, no entanto, mergulhados na solidão, de armas na mão e com um nó na garganta. Gente, só fazendo um paralelo aqui, está muito clara que a continuidade em relação ao que o Camus traz para nós dessa negação do assassinato, não é? E quando nós estamos dentro desse raciocínio absurdo, que ele vai falar até mais na frente sobre isso, né? Esse caráter de que tudo, ao mesmo tempo que não pode, pode dentro do que a gente encontra como vida, como cotidiano dessa vida maquinal que nós estamos vivendo e tal, enfim. Tudo acaba sendo possível dentro de um raciocínio indiferente, de um raciocínio que não se valoriza a vida. E aí ele traz a questão. A primeira coisa que não se pode negar é a vida do outro, né? Ou seja, é a nossa vida e a vida do outro. Então, assim, abrindo um parênteses aqui, gente, nós vamos ter nesse mês que vem, não, nesse mês ainda, nós vamos ter a seguinte coisa, como é que é? Contatos camisianos de 4º grau. E o que é que eu posso dizer para vocês? O que eu posso dizer para vocês é que ele vai ser impactante, certo? Por quê? Porque tem coisas que nós acabamos de fazer a leitura aqui, que eu vou trazer em vídeo para vocês, certo? Então, assim, eu não sei nem se a Ana vai poder participar desse encontro, porque a Ana é menor ainda, e lá nós vamos ter alguns vídeos, gente, que nós vamos botar em teste a nossa sanidade, certo? Com esses vídeos que esse grupo que eu faço parte está trazendo, me trouxe, e eu vou trazer isso para a nossa discussão, certo? Do que de fato é a desvalorização da vida, né? E o como, entre essas narrativas de ideologia A e B, onde se pode matar o inimigo que não concorda com essa ideologia e o do outro lado também, foi como a gente fez aquela leitura, Guilherme, não sei se você lembra, você deve lembrar porque você foi um cara muito atuante nesse dia, de que chega um momento na mentalidade dessas pessoas que seguem certas orientações políticas de que quando você não tem a mesma ideia ou você não colabora com a mesma ideia daquela ideologia ali, você é inimigo. Você passa a ser um ser a ser eliminado, né? Um indivíduo a ser eliminado. Então, nós vamos ver ali, nesse ponto da desvalorização da vida, de uma forma grotesca. Então, eu acho que nós vamos fazer isso aí ou no 1º de abril ou durante a primeira semana de abril, e eu vou dizer, gente, vai ser uma coisa assim muito pesada, porque nós vamos trabalhar isso que se fala de niilismo aqui, né? Observando fatos, observando situações da realidade, certo? Então, beleza. Então, voltando só para cá, fechando esse parênteses aqui, gente, voltando para cá. Só a título de curiosidade, diga, Igor. Jeff, só para incentivar mais a participação, o primeiro encontros imediatos em 4º grau do que a gente fez, eu quase não consegui dormir depois. Começa por aí. Começa por aí. Gente, para quem não participou, viu? Eu acho que só quem estava naquele dia era eu, você, né, Igor? Não sei se a Ana estava também. Eu acho que o Eduardo estava. O Eduardo estava. O Alisson estava. Pronto. Não, eu não estava. Tava não, Ana? Pronto. Então, ok. Então, acho que a Ana estava no dia do World Trade Center, do homem que voa, né? Do homem voando lá, né? Que se jogou e tal. Enfim. Então, gente, esse dia que o Igor contou aí, nós vimos o ato desesperado de alguém que se suicida. E aí eu fiz isso de colocar esse vídeo lá para quê? Para chamar a atenção, para fazer, nossa, que loucura, que coisa louca, que não sei o quê. Não, foi para isso não. Eu fiz porque as pessoas, quando falam de suicídio, o Rafael pode me desmentir a hora que ele quiser nisso aqui, ou o Igor, que já tem estudos em cima disso também, as pessoas tendem a romantizar o ato do suicídio muitas vezes. E outra, se falar de suicídio traz um tom de intelectualidade
podem me corrigir, galera, se eu estiver falando bobagem. Traz um tom de intelectualidade, assim, meio de sedução, assim, sabe? Que as pessoas ficam, é isso mesmo. Só que, meu amigo, nós estamos falando de pessoas, estamos falando de ato desesperado de muitas dessas pessoas, certo? E aí eu trouxe um vídeo de uma cidadã que, por questões amorosas, ela jogou álcool no próprio corpo e atirou fogo nela mesma. Né? E mostra, ela segurando a câmera, mostra ela acontecendo isso, pegando fogo. E depois tem uma outra filmagem dos vizinhos dela, filmando ela pegando fogo, andando para lá e para cá. Né? E aí entra o que a Núbia disse. Olha que loucura, você vê uma pessoa em chamas e você se presta mais a filmar a pessoa em chamas do que você pegar um balde d'água e jogar naquela pessoa, uma mangueira e jogar naquela pessoa, ou pegar um cobertor e tentar abraçar aquela pessoa e derrubar ela no chão e apagar o fogo. Ou seja, a pessoa se presta mais em filmar do que propriamente ir lá tentar salvar, tentar ser humano, o que foi o que a gente acabou de ler aqui. A primeira coisa que não se pode negar é a vida de outro. Pois é, as pessoas elas estão negando a vida dos outros dos indivíduos, sabe? Perto de nós. Né, Igor? Então aquela cena lá foi muito chocante, né, Igor? Foi muito pesada, né? Jefferson. Oi. Esses dias eu recebi de um colega, ele é policial em Minas, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. E é um colega da adolescência, e ele é policial. Ele me enviou esses dias, ele sabe que eu estudo sobre o tema, mas eu fiquei pensando o porquê dele me enviar aquilo, o mal que me fez. É um casal jovem de policiais de lá que se matou, né? E foi filmado. Eu não sei como que essa filmagem foi feita. Parecia a filmagem de um estacionamento desses estacionamentos. Não me parecia que era alguém que estivesse gravando. Mas ao mesmo tempo parece que tem um som. Então não sei se a pessoa filmou da câmera depois, né? Do lugar onde assiste as imagens. Sim. Deve ter sido isso, porque havia alguém comentando assim, meio chocado, mas ao mesmo tempo saindo algum sussurro. E o casal vê o desespero, se abraça e a mulher se mata primeiro, com um tiro na cabeça, e depois o companheiro, o marido, tenta reanimá-la, e aí, por fim, ele pega a arma e se mata também da mesma forma. E aí ele pegou, ele não satisfeito de me enviar essa imagem, ele me enviou a carta que cada um deixou para suas respectivas famílias. Escrita à mão, pegou uma folha de caderno, puxou, né, e escreveu com caneta azul né, algo bem assim, tipo um bilhete rápido, como se de fato até a coragem para escrever aquilo faltasse. E eu não soube assim nem o que conversar com ele direito, porque nós temos um amigo em comum que se matou em dezembro de 2016. Eu estudo sobre suicídio em decorrência dessa história na minha vida. E então ele sabe o quão sensível o tema é para mim, não só como objeto de estudo, mas como experiência pessoal. Eu sou atravessada, né? Sou uma daquelas consideradas pessoas impactadas pelo suicídio, aquelas mais próximas. E ele mandou, né? E ele conhece as pessoas que se mataram. E ele mandou como se estivesse me mandando um videozinho de uma criancinha cantando. Né? Assim, não teve nenhuma mensagem prévia, não teve nenhum outro comentário. Mandou na tora, né? Mandou assim, vai, vê aí, né? Mandou como se compartilha corrente, né? Essas correntes de autoajuda ou de outro tipo de qualquer teor. E eram colegas de trabalho, colegas de corporação. Então, de fato, isso vai para além dessa discussão sobre a sociedade do espetáculo, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma discussão aí sobre essa sociedade paliativa e sobre como a sociedade lida com a dor hoje, a gente tem
também parece que uma anestesia geral, né, que a gente estava chamando de indiferença, em relação à dor do outro. Eu vou falar de um conto que é um conto russo, ironicamente um conto russo. Eu sempre achei que os russos sabem traduzir bastante a alma humana. É um paradoxo que a gente está vendo agora. Mas tem um conto do Chekhov que se chama Angústia, e o narrador ele começa falando assim: com quem compartilharei a minha dor? Eu penso que talvez nunca essa fala, essa epígrafe desse conto tenha estado tão atual no quão necessário a gente sente de compartilhar a nossa dor com o outro, mas ao mesmo tempo a impressão que a gente tem é como se a gente estivesse ali, vou citar outra obra literária, cego, sabe o ensaio sobre a cegueira do Saramago? Porque Sim. parece que a gente quer compartilhar a nossa dor, a dor que a gente sente em todos os níveis, a ponto até de não senti-la mais, não enxerga o outro. E eu não estou falando dessa discussão desse conceito de que as pessoas às vezes se perdem nele, no sentido de tratá-lo equivocadamente. Mas é nesse sentido da solidão, do quão solitário estamos em meio à multidão. E assim como o século XX também foi um século de guerra, então a gente está repetindo, a gente não caminhou nem um pouco nisso, assim, a gente está repetindo algumas questões, ou não sei, eu tô com dificuldade até de articular o meu pensamento em relação a esse absurdo no qual a gente está se vendo mais imerso. A gente já estava imerso nisso. Eu acho que aquele texto, o próprio, né, esse texto que a gente está discutindo aqui, ou o Estrangeiro, o Mito de Sísifo, né, a Crise Humana e tantos outros aí do próprio Camus, para não falar de outros autores também, mas vamos falar do Camus, porque aqui a gente está falando do Camus, já trazem essa situação como algo que o Camus viveu, né? E que o incomodou, e que fez com que talvez ele tenha escrito tanto em tão pouco tempo de vida. Desculpe, eu estou muito prolixa. Eu sou prolixa, mas aqui eu sou calada. Eu não sei porque hoje eu estou desse jeito. Não, tá ótimo, viu? Tá, Núbia, tê-la aqui assim, é um prazer, viu? Muito obrigado pelas suas palavras, viu? E tudo que você falou tem a ver com o que nós acabamos de ler aqui, Núbia, certo? Principalmente esse último trecho aqui, né, da parte da negação absoluta até no nó na garganta, né? Tem tudo a ver. E você falou aí de solidão, falou disso, eu só vou repetir aqui o finalzinho aqui, ó, desse parágrafo da 18, que diz aqui, na prática, esse raciocínio nos garante ao mesmo tempo que raciocínio, né? Esse raciocínio aqui do não ser niilista pela metade, de que esse pensamento, essa abertura do absurdo nos traz esse entendimento de que se é possível e não é possível matar, né? Esse pensamento contraditório, vamos dizer assim, onde é como se fosse um reino de todas as possibilidades, tudo está aí e pode acontecer, enfim, né? E aí, nesse ponto, é perigoso, por quê? Porque de quem é a responsabilidade quando se traz validade para o suicídio e também tentam trazer a mesma validade do suicídio para o assassinato, né? Tentam trazer a mesma lógica. Então, assim, esse raciocínio aqui que nós temos, né, que o Camus está falando, é esse raciocínio que tornou esse homem moderno, e esse homem moderno também reproduzia esse raciocínio de solidão, de autossuficiência, esse raciocínio de que tudo pode ser respondido, que podemos chegar às conclusões de tudo, de todas as coisas no mundo, ou seja, uma praticidade, trazer um pensamento materialista, condicionante, enfim, em que as coisas podem ser e devem ser
racionalizadas, e por ser racionalizadas, até mesmo a própria morte na condição de assassinato também pode ser, né? Que é o que ele fala lá atrás, aliás, lá atrás, do que a gente já leu, né? Assim, do que nós já vimos aí anteriormente, da questão dos crematórios. Se é dessa forma, então é cômodo, então, eu ser tanto generoso, ser bondoso com idosos, com as crianças e tudo, e ao mesmo tempo acender os fornos aí, né, dos campos de concentração, então, né? Isso traz, e tudo isso vem, Núbia, em cima do que você trouxe muito bem aí. Temos aqui, na prática, esse raciocínio nos garante, ao mesmo tempo, que se pode e que não se pode matar. Ele nos abandona a contradição sem nada que possa impedir o assassinato ou legitimá-lo. Ameaçadores e ameaçados, seduzidos por uma época inebriada de niilismo e, no entanto, mergulhados na solidão. Essa solidão aqui, isso aqui, é o desmembramento do homem, gente, é o desmembramento da noção de coletividade, sociedade. No momento que você encontra um indivíduo que ele se adapta nessa solidão aqui, ou ele já nasce com a predisposição em relação a ser um predador frente aos outros indivíduos em sociedade, e aí eu já estou entrando na área do Rafael, né? Você encontra um indivíduo que ele é totalmente indiferente às emoções, e é que eu estou falando, por exemplo, de psicopatias, eu estou falando de indivíduos que... Eu vi aqui, viu, Igor? Deixa eu já, viu? Eu estou falando aqui de indivíduos que, Rafael pode falar melhor do que eu, que quando eles fazem o que fazem com outros seres humanos, fazem isso por uma questão racionalizada, não tanto emocional, mas sim premeditada, e aí entra em outra palavra que o Camus usa lá no início desse texto, que a diferença dos assassinatos, principalmente dos crimes, né, vão muito na questão da premeditação. Então, o que acontece? Nós deixamos a questão da exclusividade do que a gente pode considerar como psicopata para os indivíduos que, abre aspas, teoricamente são indivíduos normais nessa sociedade, que abraçam a esse tipo de modo operante e se tornam indiferentes com os outros por aceitar e abraçar esse modo solitário de se viver nessa vida contemporânea, cada vez mais competitiva, com a concorrência lá em cima, e que eu estou pouco me lixando para a sua vida, contanto que eu esteja ganhando em cima disso. Sabe, Nubia? Então, o que você trouxe, Nubia, eu vou falar agora para você, Nubia, não sei se eu fui em cima do que você falou, porque às vezes eu também falo, aí como o Guilherme traz sempre esses questionamentos, quando eu estou falando, pensando que eu estou na linha que você estava, aí diz assim, não, mas eu não estava dizendo isso, né? Então, pensando até que no que o Guilherme falava nos outros encontros, quando eu estou refletindo aqui sobre com vocês, eu não sei se eu falei em cima do que a minha querida trouxe, mas assim, o que me traz o entendimento é isso daqui, que volta aquilo que nós falamos nos encontros passados, e aí eu fecho minha fala aqui, abro aqui para o Igor falar, volta aquela minha fala sobre a Hannah Arendt, né, na questão da banalidade do mal. Né? Pronto, Núbia. Então, Núbia, traz aquele negócio da banalidade do mal. E outra coisa, não sei se vocês já leram um livro, eu não lembro o nome do autor, mas eu sei que é Mulheres do Nazismo, acho que o nome é esse, Mulheres do Nazismo, que você vai ver pessoas que no cotidiano eram pessoas comuns, por exemplo, uma enfermeira, uma outra professora, uma outra dona de casa, mãe de filhos e tal. E quando adentraram aquele processo racionalizante em prol de algo, de um objetivo, se tornaram carniceiras de campo de concentração, entendeu? Se tornaram pessoas, assim, inimagináveis, como, por exemplo, o Eichmann lá no da Hannah Arendt, tipo, não matei ninguém, quem matou foi quem deu a ordem, eu só cumpri, enfim, e estou com a consciência limpa. Então, se sai dessa questão de psicopatias e doenças e acabam indo para onde, Dúbia? Para essa naturalização da coisa, ao ponto de a gente chegar e ser comum dar um tiro na cabeça de alguém por causa da causa, que é aquilo que o Camus já fala nos Justos, né? De jogar a bomba onde tem crianças ali. Que mundo é esse que nós vamos criar depois disso? Diga, Igor. Falei demais. Diga, Igor. Não falou demais, não. Falou o que tinha que ser falado mesmo, que você é foda.
Não. Deixa eu dizer, não é uma coisa breve até, mas, sei lá, em termos de curiosidade, então, assim, né? A gente tem que ressaltar, né, que essa introdução ela é extremamente importante para a gente fazer esse salto, né, entre o absurdo e a revolta, porque se a gente reparar bem, o Camus ele não faz uma introdução no mito de Sísifo, né? Ele já joga o problema na tua cara, né? O que o Camus faz no mito de Sísifo é uma nota muito breve em que ele diz que o absurdo é uma sensibilidade, não é uma filosofia que esse nosso próprio tempo ou geração conheceu, e que ali tudo está entregue à mais profunda sensibilidade, que ele tentou fazer aquele ensaio da melhor maneira possível. A preocupação própria com a preocupação que o Camus tem em 1951, quando ele escreve essa introdução, é justamente para tentar explicar porque ele sabe que o assunto é delicado. Porque é muito fácil na mente dele, na cabeça dele, você falar da morte do suicídio, porque é um ato individualizado e tal, como ele bem exemplifica aí. Se for uma coisa pessoal, você faz no silêncio e tudo mais, tudo bem. Agora, quando se torna esse espetáculo apoteótico, né? E o próprio Camus ele dá o exemplo disso, que foram as últimas semanas ali em Berlim, né? Que os níveis de suicídio aumentaram extraordinariamente, né? Quando ele ressalta que a questão do suicídio ela é muito própria, ela parte do indivíduo, dessa sensibilidade, de que o absurdo não aguenta mais e tal, e a pessoa escolhe isso ao invés do restabelecimento. Mas, quando o Camus vai tocar em 1950 e 51 na situação do assassinato, é a afirmação de si e a negação do outro, né? Através do assassinato. Né? Você está negando o outro, né? A possibilidade, inclusive, da pessoa viver o absurdo dele ali e tal, etc. Então, isso é pesado, né? Isso foi um problema a mais. Até porque o Camus ele tinha que mexer com uma tradição, né? E a tradição que ele escolhe para mexer, obviamente, é a tradição europeia, que é a tradição dos ex-mortos, dos massacres, dos genocídios, dos tiranos que arrastavam e faziam tudo. E o próprio Camus exemplifica, né, na capa, né, na primeira parte logo. Quando isso era feito anteriormente, você entendia porque isso era cândido, era o poder do amor e tal, mas só que nós estamos no século XX, os séculos das ciências e tal e tudo mais. Não é mais possível que o amor seja invocado por essas pessoas, né? Porque elas não são mais crianças. Essa as palavras belíssimas que o próprio Camus exemplifica. Por quê? Porque ele já denuncia em 40 e poucos, 45, 46, a bomba atômica. Né? Ele já denuncia a bomba atômica, como ele já ia denunciar também a questão do nazismo e, posteriormente, a dos campos de concentração. Né? Então, agora, como o Rafael Pereira belíssimamente fala, o problema é outro. Por isso que o Camus vai fazer a introdução. Porque ele precisa preparar o seu leitor, né? Porque a porrada mudou. E aí eu estou me estendendo assim um pouquinho mais, mas eu vou terminar. O Camus de 30, por isso que eu fiz estou fazendo o curso Camus em 30 anos, porque o Camus de 1930 a 1940 é um, o Camus de 1940 a 1950 é um, e o Camus de 1950 a 60 é completamente diferente desses três. Né? Nós estamos falando aí, particularmente, desse último Camus. O Camus que vai tentar, né, como belíssimamente o Rafael Pereira fala, buscar naquelas vozes da resistência que estavam ali com eles, de que, olha, pessoal, o assassinato é ruim,
nós temos que nos revoltar, a revolução isso, blá, blá, blá. E não vai encontrar posições amigas, não vai encontrar braços, mãos, né, para poder ali seguir, né? Por isso que o homem revoltado é massacrante para ele, por isso que ele vai passar muito tempo aí ainda tentando juntar esses cacos, né? Porque ele vai olhar para o lado e ele vai ver, eita, esse pessoal que estava comigo lá atrás, quando era o Hitler, tudo bem, né? Mas agora que o problema se modificou, que o problema ficou muito mais dividido, eles não estão comigo, né? Então, essa problemática aí, eu acho que é por isso que o Camus escreve essa introdução, que ela é, de fato, a passagem do ciclo do absurdo para o ciclo da revolta. Né? Essa introdução, ela diz isso, tanto é que essa introdução ela vai falar bastante sobre a questão do absurdo e do suicídio, e depois ela parte para a questão da revolta e do assassinato. É quando ela finalmente entra na questão do homem revoltado. Né? Então, era basicamente isso, para dar essa, né, digamos, essa base, não sei, mas essa curiosidade, né, de por qual razão o Camus escreve uma introdução, né, em um ensaio como esse, né, tão importante. Igor, perfeito, cara. Tá, não falou demais, não. Se você quiser falar mais aí, meu amigo, tranquilo, tá aberto aí para você falar, tá doido, né? E até agradeço, porque a gente nessa leitura e tudo acaba esquecendo algumas coisas básicas, que realmente é isso que você trouxe. Se bem que eu acho que na última reunião nós falamos sobre isso, né? Nós especificamos. Eu tenho para mim que sim, a questão justamente de ser o suicídio uma ação que ela é finita, aliás, que ela é estéril em si mesmo, porque vai na questão do indivíduo, daquele sujeito que comete a tal coisa, né? E não está nem afirmando nem negando ninguém. Fora ele está se negando o indivíduo naquele momento, ele está quebrando a relação dele com o mundo, né? Aquela relação absurda ali está sendo quebrada. E, como você colocou muito bem aqui, a afirmação do outro no ato de matar o outro indivíduo, do sujeito que mata o outro indivíduo, né? Então, assim, são duas coisas que o Camus sabe tanto que está batendo, que ele faz essa introdução, não é à toa, como você colocou muito bem, Igor. Ele sabe onde está pisando, ele sabe justamente das pessoas que ajudaram ele e ele também ajudou no momento da resistência. Aquilo que nós falamos no início dos encontros aqui, existia uma esperança meio que pueril, sei lá, do Camus em relação a essa junção. Eu não vou dizer que o Camus foi ingênuo, porque o Camus era um cara muito lúcido para ser considerado como ingênuo, mas vamos dizer que ele tinha essa esperança. Só que aí ele bateu numa coisa que eu acho que ele não estava, não sei se ele percebeu ou se ele se arriscou, que é o seguinte: nós já tínhamos uma orientação ideológica muito pesada e muito solidificada em relação aos intelectuais e à juventude que estava vindo naquela época ali em relação ao comunismo, né? E aí, quando o Camus começou a tocar nesse negócio aqui de assassinato, que nega que você se afirma negando o outro, eliminando o outro, né? E aí vem a questão: qual é o moral, qual é a justificativa que você tem para fazer isso, para tirar a vida do outro? É a liberdade? É a justiça social? Sei lá, é a revolução? Mas essas justificativas elas não se criam nessa história. A gente só está repetindo os mesmos massacres que há centenas de anos já vem acontecendo, agora mais perturbadores. Por quê? Porque existe uma lógica nessa ação. Não é mais o cara que invadia, como você tocou muito bem, Igor, aqui nas primeiras páginas da introdução, não é mais o tirano que invade aquela cidade e sai arrastando os corpos aí dos vencidos, né? Agora são indivíduos que têm toda uma lógica, toda uma matemática, que procuram o quê? A razão para aquela matança, que justifica por meio da própria filosofia aquela desgraça, aquela morte, aquelas mortes, né? Aqueles massacres, enfim. Então, perfeito, Igor. É isso mesmo, cara. É dentro disso que você trouxe mesmo. Desculpa, gente, a empolgação é porque quando a gente vai aprofundando esse texto aqui maravilhoso, assim como me disse isso, a coisa vai pegando fogo, e é isso mesmo, entendeu?
Alguém mais, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa aí? O Guilherme, tô achando você tão calado hoje, Guilherme. Bora lá. Guilherme, Núbia, não? De boa? Continuamos aqui? Pronto, meu querido. Quando quiser, é só falar que eu me calo, tá bom? Vamos lá, então. Alguma coisa mais, Igor, aí? Núbia? Vocês não, só uma coisa, vocês não viram aquele episódio de alguns jornalistas da mídia internacional, né, nesse conflito da Ucrânia com a Rússia, falando que eles estavam indignados, né, porque a guerra estava acontecendo num lugar onde só tinha pessoas brancas e com olhos azuis, né? Falamos chegaram disso. a ver isso. Falamos disso, Eduardo. No início aqui, antes de gravar para o Sinal, a Núbia tinha tocado no assunto em relação a isso e falamos sim Eu achei sobre um absurdo, isso. O que dali é... O Eduardo, aquilo dali é o seguinte, as pessoas, como vai dizer o Nietzsche, né, queria muito a Emily aqui hoje, mas por algum motivo ela não está, mas depois ela vai dar o toque do porquê. Mas como diz o Nietzsche, cara, a gente coloca muitas máscaras no nosso dia a dia, né? A gente veste essas máscaras e tal, e por trás dessas máscaras a gente guarda ressentimentos, guarda podridões, assim, enfim. E aí chegam alguns momentos excepcionais, chegam alguns momentos assim que a gente não pensa, que a gente não se planeja em vestir a máscara, e a gente acaba soltando aquilo que de fato está dentro da gente, cara, sabe? Aquelas falas como, por exemplo, um deles, né, disse que se revoltou porque olhava, não parecia um país do Oriente Médio e tal, as pessoas todas de olhos azuis, as pessoas que parecem com a gente, né? Eles falaram isso, cara, eu vi sim, Eduardo, viu? E aí volta o que a Núbia disse, a Núbia falou, aqui a gente não se sensibiliza, assim como não se sensibiliza na África ou no Oriente Médio, né? Porque tem cor, essas pessoas têm cores, né? E, como eu estava dizendo para a Núbia, pegando a fala dela, né? Além dessa cor, tem a importância, tem um grau de importância, né? Como diz a Elza Soares, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra, filho. Né? E a carne mais barata do mercado não é só a carne negra, mas é todas aquelas que não sejam brancas, certo? Então, infelizmente, a gente vai encontrar isso aí, nós vamos identificar isso aí. E aí eu toco rapidinho, aí eu volto para a leitura aqui, só para pegar o que você disse, que eu esqueci de dizer isso na hora que a Núbia estava falando, que isso é generalizado, não é só, por exemplo, aqui no caso, pegando uma instituição como a polícia, que agindo de uma forma com o branco e com o negro outra forma. Nos Estados Unidos, gente, que é o local mesmo da segregação, assim, ó, na cara, você vai encontrar o que lá? Você vai ver isso de uma forma absurda. Né? Você vai ver isso assim, de uma forma em que é condicionado dentro desse sistema a questão da cor. Né? Ao ponto de que você vai ver dois moleques brigando, um branco e um negro, e quando a polícia chega, o moleque branco, a policial chega e diz assim, ó, sente aqui. Aí o moleque branco vai sentar lá. Sendo que foi ele que começou a parada. E o moleque negro bota o cara no chão e algema o cara. Então, esse tipo de coisa, a gente vai encontrar, é generalizado, em todo local, sabe? E nós estamos estudando um autor aqui, que quando foi entrar nos Estados Unidos para dar as palestras dele, ele ficou durante quantas horas, Igor? 4 horas? Ficou durante 4 horas, se eu não me engano, dentro do aeroporto para poder entrar nos Estados Unidos. Entendeu? E isso muito antes de Afeganistão, muito antes de World Trade Center, entendeu? Então, tem cor, né? Tem região, tem, sabe? Então, isso aí, infelizmente, Eduardo, é uma coisa que nós vamos nos deparar e vamos ter que enfrentar isso aí. Mesmo não sendo o meu local de fala, como muitas pessoas sempre querem pontuar isso, dizendo, olha, o branco falando de situações que ele não sabe. Pois é, mas mesmo eu sou esse branco teimoso que vou falar em prol da galera que sofre essas paradas aí, porque sofre, cara. Isso nós falamos, Eduardo, no encontro passado aqui, Guilherme, me ajuda, foi encontro passado, que eu até citei um exemplo aqui pessoal e tal, da minha esposa, foi encontro passado, nós falamos disso aqui. Sim. Pronto. Encontro passado, Eduardo, é incrível aquilo que a Emily falou no grupo, mas a gente tem falado coisas no grupo aqui, na semana está acontecendo lá na Ucrânia, nos jornais, é incrível, porque
Nós falamos disso, na mesma semana aparecem os repórteres falando aqueles absurdos ali. Entendeu? Então, assim, é um texto, não precisa dizer, mas é um texto muito contemporâneo, é uma discussão que se abre a partir desse texto aqui do Camus, como em outros, que mostra a lucidez do Camus em cima disso, sabe? Mostra a preocupação dele da continuidade desses modos operantes, sabe? E tá aí. Tá aí a gente vivenciando isso ainda hoje. Vimos sim, viu, Eduardo? Vimos sim, tá bom? Gente, Eduardo, quer falar alguma coisa, filho? Realmente, eu achei um absurdo, e me parece que tem muito dessa indiferença, né, do Camus, e como a ideologia cega as pessoas, né, como se as pessoas da Europa fossem mais importantes, ou, né, é meio isso, né, eu acho uma coisa... Lógico que nós temos que abrir um parêntese aí. Eu acho que eu estava até falando isso com o Igor, não lembro, logo no início do conflito da Rússia com a Ucrânia, temos um porém. Qual é o porém? É a questão racial? É a questão de cor? Não. O porém é o seguinte. Em relação, por exemplo, ao conflito na Síria, por exemplo, que nós vamos ter, de um lado, Estados Unidos dando suporte para os rebeldes, e do outro lado, nós vamos ter ali a Rússia, né, dando suporte para aquele governo ali que é de um ditador e tal. Naquele conflito em específico, não, entendo, pelo amor de Deus, o aspas aqui, naquele conflito em específico, não tem, pelo menos a priori, não tem a capacidade, por exemplo, de chegar a um conflito global de proporções atômicas. Ponto. Ok? Não estou dizendo que não temos que nos preocupar com o conflito que acontece na Síria. Pelo contrário, temos sim. Como nos preocupamos com a questão do Estado Islâmico, com a questão dos lobos solitários que o Estado Islâmico lançou pelo mundo, com a questão do Talibã, lógico, com o Boko Haram, lógico que nós temos que nos preocupar com isso. Agora, quando nós chegamos numa situação onde uma potência militar de forma direta, não é indireta, eu não estou dando arma aqui para esse governante para ele massacrar aquele povo ali, não estou dando arma para esse povo aqui para derrubar aquele governante. É uma ação direta de uma potência sobre um outro país, onde esse outro país, como nós podemos pegar aqui, ó, que não pode ser nihilista pela metade, tenta, por algumas vezes, forçar ali, trazer aquilo que foi prometido para ele por um lado político e econômico, que a gente sabe, e ninguém é bobo aqui, em relação à OTAN, né? Ali prometendo coisas, mundos e fundos, e depois abandonando eles ali na peia sozinho. Então, o que acontece? Esse conflito, se nós não tivermos cuidado, nós que eu digo, não eu e vocês, mas quem está envolvido geopoliticamente em relação a esses conflitos que acontecem entre Rússia e Ucrânia, se esses governantes vacilarem, gente, o potencial nuclear de que esse conflito possa desenvolver é muito alto, é muito grave. E aí eu não estou falando por serem brancos, por serem, sei lá, europeus, nada disso. A minha preocupação é em relação a essa questão nuclear, que é diferente, por exemplo, desses outros locais. Se alguém tiver qualquer coisa para retrucar, contradizer, dizer assim, não, Jefferson, também é... Gente, está aqui aberto para você falar, entendeu? Enfim, é só uma... Viu, Eduardo? Aí vai a minha opinião, saca? Diga, Igor. Não, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a preocupação deveria ser, de fato, primeiro seria a questão humana mesmo, né? Existem civis lá que não têm... por mais que se fale que existe uma sociedade fascista, né, fascista e tal, a gente sabe que isso não é 100%, né? Deve existir uma parcela lá de pessoas que, né, são bacanas, são legais e tal, etc. E aí, a primeira preocupação deveria ser essa humanitária, né? E aí a segunda é essa que você pautou corretamente, que é a possibilidade de armas nucleares, né? A gente sabe que a Rússia hoje ela não está usando nem 10% da sua capacidade militar nessa invasão. E olha o que ela já conseguiu em poucos dias, né? Perfeito. E o Biden está
doido por uma guerra, porque o Biden definitivamente é um governante péssimo, ruim, está fazendo com que as pessoas lá sintam saudade do Trump. Isso é ridículo, né? Mas é o que está acontecendo, porque ele é muito fraco, né? E uma guerra, a gente sabe que uma guerra sempre salva algum presidente, né? Como foi com Bush, né? Se não fosse a guerra, o 11 de setembro de 2022, o Bush também não tinha conseguido a sua reeleição, né? Então a gente sabe como funcionam essas coisas, né? E aí tem todo esse medo por trás. Só que eu acho, pelo andar da carruagem, esses dias que já estão se seguindo, eu acho que já daqui a pouco eles fazem um cessar-fogo, um acordo, alguma coisa assim, e as coisas retomam relativamente ao normal. Ou, como uma pessoa disse, que eu vi, a Ucrânia talvez se transformar numa zona morta dentro da Europa. Aquela zona que ninguém pode ficar, porque é uma zona de conflito e isso durar 10, 20 anos. Né? São riscos, né? São riscos. Mas eu concordo com você. A potencialidade de uma guerra nuclear, de fato, é maior do que em outros locais. Né? Igor, sabe o que me entristece muito, cara? Eu voltei aqui, tinha caído a energia aqui de casa, mas sabe o que me entristece muito? É que algumas alas da esquerda, né, me parece que estão passando pano para... Tudo bem, eu entendo que os Estados Unidos e a OTAN estão tentando se expandir, que são medidas imperialistas e tal e tudo mais, mas me parece que algumas alas da esquerda passam pano no certo sentido em que, se é contra os Estados Unidos, então pode matar pessoas inocentes na Ucrânia, tá entendendo? Então me parece que tem essa relação, e trazendo um pouco para a relação com o autor, que é, né, com Camus, dessa falta de empatia mesmo com a vida humana e colocar uma ideologia acima, né, da vida das pessoas mesmo. Eduardo, é nesse sentido mesmo, cara. Olha, eu não sei, você não conhece, mas o Igor conhece esse professor que eu vou dizer agora, que é da UES, que é o professor Emiliano. A gente estava conversando, assim, uma conversa de comentário de post em Instagram, né? Que ele havia colocado uma situação lá que eu concordei, porque ia em cima disso que você falou, Eduardo, né? Dessas questões ideológicas. E o professor Emiliano colocou lá, né? Você já percebeu, Jefferson, que tem professores que estão, como você disse aí, Eduardo, né? Ele não usou a expressão passando pano, mas ele disse que relativizam as ações, né, da Rússia, né, de um lado, e acham que só o outro lado é imperialista e tal, sendo que a Rússia também é imperialista e tal. Então, assim, isso, infelizmente, vai fazer aquilo que a Núbia disse no início, o Eduardo, na questão do ensaio sobre a cegueira do Saramago. Sabe, as pessoas elas se tornam, lógico que é só uma metáfora para isso que eu estou trazendo aqui, né? Lógico, a ideologia ela cega as pessoas, cara. Você não consegue enxergar. Gente, eu tenho visto aqui vídeos que têm sido mandados aqui para mim num grupo que eu faço parte de pesquisa, que, gente, olha, aquela narrativa diz assim, olha, como eu vi um certo professor, amiga até, dizendo assim, olha, vocês ficam falando mal aí dos ataques aí da Rússia, não sei o quê, eles estão lutando contra os nazistas, você sabe o que é isso? Tem nazistas lá na Ucrânia e tal. Aí tudo bem, tem os nazistas, então vamos eliminar os nazistas. Só que entre os nazistas e os russos existe uma coisa chamada população, que muitos não têm nada a ver com nazistas e Rússia. E aí, eu fiquei até com a garganta, como disse aqui na questão, nessa leitura aqui, que diz assim, armas na mão e com um nó na garganta. Pois eu fiquei com um nó na garganta quando eu vi, por exemplo, as imagens de um bombardeio russo, no último agora que houve deles, cara, um monte de crianças, velho, mortas por causa do bombardeio. Você olha aqueles inocentes ali, cara, debaixo dos escombros, você fica pensando assim, meu Deus, cara. Como daquela imagem, não sei se vocês viram, do tanque, né, que um senhorzinho ia passando de carro, e o tanque que estava invadindo a cidade passou por cima do carro do senhor e tal. Até eu ironizei para essa pessoa, disse assim, bem, o tanque passou por cima de um nazista, né? Pois é, aí eu ironizo de forma até grosseira e tal, mas pronto, tá aí, matou os nazistas, né? Essas crianças que estão debaixo desses escombros aí. Gente, que é isso? Então, o que você está dizendo, Eduardo, se faz com todo sentido aqui.
As pessoas... Aí voltamos para aquilo que o Camus... E eu uso as palavras do Igor, quando ele disse numa certa palestra, num certo encontro no ano passado, que ele disse assim, que a gente não precisa ir atrás de muitos autores para explicar Camus. A gente pode explicar o Camus pelo Camus. Essa fala do Igor, eu acho muito valiosa. E aí a gente volta, sabe para onde, Eduardo? A gente volta para os justos. Jogar ou não jogar bombas? Cara, ali é um condomínio, ali é residencial, ali não tem soldados, ali tem pessoas civis e tal. E aí? Joga o diabo dessa bomba lá. Pronto, entendeu? E fica por isso, cara. E aí entra no que o Igor disse. Daqui a pouco vai virar uma zona morta. Vai virar uma situação sem lei, cara, sabe? Sem governo, onde vai se instalar, de fato, a barbárie. Gente, olha, eu já disse isso no início aqui de hoje, né, da nossa reunião, eu vou tornar a falar só por cima, não vou dar detalhes. Mas, gente, eu vi um outro vídeo que foi eu já falei isso aqui hoje, de paramilitares e tal, que seguem o nazismo lá na Ucrânia e tal, que eles massacraram pessoas numa vila em Donbas, uma coisa assim. Eles massacraram pessoas que eram pró-Rússia. Gente, o vídeo é assustador. Só vou dizer isso para vocês. Quando vocês pensam eu estou arrepiado aqui, cara, que você vê aquele vídeo e você diz assim, isso é século XXI. E os caras estão fazendo coisas do século III, do século IV, ali, quando tinha as invasões bárbaras, coisa do tipo, quando tinha vikings, quando tinha... Enfim, os caras estão fazendo coisas que eram de centenas de anos atrás. Os caras estão pegando soldados e crucificando soldados. Cara. Enfim, nós temos várias situações hoje que você olha e diz assim, meu irmão... E aí volta aquilo que a Núbia já tinha colocado aqui, que eu tinha trazido um adendo, volta aquela situação. Nós temos essas barbáries aqui também no nosso país, certo? E aí vai muito da nossa culpa também, porque isso é generalizado, isso está em todo local. A barbárie está em todo local. As matanças, a ideologia está em todo local. No momento que você bota um presidente que diz assim, olha, pega a chave e joga fora, tranca todo mundo nessa cadeia e joga fora. E aí, quando acontece uma rebelião, que se faz isso, que esse indivíduo fala, pega a chave e joga fora, e você vê os caras cortando a cabeça de pessoas. E, cara, eu vi um vídeo de Pedrinhas que isso nunca saiu da minha cabeça, que foi o quê? Foi um corpo estendido no chão e 3 presos fazendo assim, ó, com as peixeiras desse tamanho assim, as peixeiras assim, ó. E a lapada que eles davam no corpo já sem vida, atravessava de tal forma que parecia que você estava furando ali sei lá, um colchão, sabe? Mas era um ser humano ali, cara. Sabe? Então, assim, quando você relativiza isso, quando você diz que isso é possível acontecer, quando você diz assim, rindo, joga a chave, deixa essas coisas aí se virarem desse jeito. Gente, acabou a humanidade. Assim, né? Eu estou falando isso, não é da minha mera opinião, eu falo isso baseado, porque eu acredito nisso aqui, gente, sabe? Então, assim, acabou a humanidade, gente. Acabou. Se eu permito isso daí, se eu acho isso normal, comum, então, qual é a vida, a sociedade que a gente vai criar a partir disso? Sabe, Eduardo? Então, isso que o Igor trouxe, isso que a Núbia trouxe, que você colocou aí também, infelizmente, nos deixa indignados quando é falado e da forma que é falado, mas isso diariamente é falado de certas formas e a gente acaba relativizando isso, ou dando de ombros em relação a isso, sabe? Então é muito complexo. Gente, desculpa, eu falei demais, gente, e eu odeio monopolizar a fala. Gente, alguém gostaria de falar aí, gente, por gentileza? Ou continua, enfim, continua a leitura? Eu acho que em relação ao tema, a gente conseguiu falar consideravelmente sobre, né? Podíamos continuar a leitura. Pois vamos lá, Igor. Vamos lá, todo mundo, gente. Seguinte, então, vamos aqui. Página 18, vamos aqui. Mas essa contradição essencial não pode deixar de se apresentar com uma série de outras. A partir do momento em que pretendemos manter-nos no absurdo, menosprezando o seu verdadeiro caráter,
que é o de ser uma passagem vivida, um ponto de partida, o equivalente na existência à dúvida metódica de Descartes, o absurdo é, em si, contradição. Ele o é em seu conteúdo, porque exclui os juízos de valor ao querer manter a vida, enquanto o próprio viver não passa de um juízo de valor. Respirar é julgar. Certamente é falso dizer que a vida é uma perpétua escolha. Mas é verdade que não se consegue imaginar uma vida privada de qualquer escolha. Desse simples ponto de vista, a posição absurda é, em ato, inimaginável. Ela é também inimaginável em sua expressão. Qualquer filosofia da não significação vive em uma contradição pelo próprio fato de se exprimir. Com isso, ela confere um mínimo de coerência à incoerência, achando sentido naquilo que provavelmente não tem nexo. Falar, reparar. A única atitude coerente e baseada na não significação seria o silêncio, se o silêncio, por sua vez, não tivesse o seu significado. A absurdidade perfeita tenta ser muda. Se ela fala, é porque se compraz ou, como veremos, porque se julga provisória. Esta complacência esta autoestima marca efetivamente o equívoco profundo da posição absurda. De certa maneira, o absurdo que pretende exprimir o homem em sua solidão faz com que ele viva diante de um espelho. Vou repetir. De certa maneira, o absurdo que pretende exprimir o homem em sua solidão faz com que ele viva diante de um espelho. O dilaceramento inicial corre, então, o risco de se tornar confortável. A ferida que se coça com tanta solicitude acaba dando prazer. Então, Eduardo, isso aqui, explica muito o que você falou com indignação aqui agora. Núbia, isso aqui, Rafael, se explica muito aquilo que a gente estava falando na introdução. Se relativiza tudo, ou aquilo que antes era grotesco se torna prazeroso, se torna divertido até, se faz piada. Entendeu? Ou como aquele indivíduo lá que foi para a Ucrânia lá falar das mulheres ucranianas, né? Enfim, se relativiza tudo, se olha com outros olhos. Entendeu? Então, é nesse ponto que eu fico pensando, cara, qual foi... Sinceramente, gente, eu fico pensando, meu irmão, qual foi a sacada, qual foi o insight do Camus, sei lá, o que ele viu, o que ele notou essa situação aqui, disse assim, meu irmão, nós estamos vivenciando as mesmas coisas, aquilo que o Nietzsche fala de eterno retorno, nós estamos retornando para as mesmas práticas, nós estamos fazendo aquilo que nós lutamos contra. Eu queria saber qual foi o insight, isso... Eu vou me aprofundar mais nos cadernos, eu acho que eu vou encontrar lá, sabe? Mas ele traz isso daí, ele traz essa sacada aí. A nossa absurdidade, gente, só um parênteses aqui, quando ele fala a absurdidade perfeita tenta ser muda. Pois é, uma das coisas que quebra a absurdidade é justamente aquele estado de lassidão, quando o indivíduo ele se toca de onde ele está, na quebra, né, do cenário, do ator e do cenário. Quando ele está naquela situação, ele percebe que ele faz parte de um contexto, que ele faz parte de uma engrenagem e que o silêncio dele, que a indiferença dele contribui ou é necessária para o progresso daquele sistema, daquela vida. Né? Então, quando ele diz assim, se ela fala, quem a absurdidade fala, é porque se compraz ou, como veremos, porque se julga provisória. Então, assim, justamente, isso aqui vai muito em cima daquilo, viu, Rafael Pedro, que você tinha falado do Medicisto nos outros encontros, vai muito em cima daquilo que o Camus fala, ou você
você enfrenta, você, depois que está no estado de lassidão, você rompe com aquilo dali de fato, ou você retorna para aquela condição, ou seja, você retorna para o silêncio daquilo dali, né? Daquele ritmo ali. Então, nesse ponto aqui, se torna provisório, por quê? Porque você percebeu a coisa, você tomou consciência de onde você está, do que você está colaborando, para o que você está colaborando. Esta complacência, esta autoestima, marca efetivamente o equívoco profundo da posição absurda. De certa maneira, o absurdo que pretende exprimir o homem em sua solidão faz com que ele viva diante de um espelho. Eu acho que foi o Rafael Pereira que disse, ou foi o Rafael Pereira, ou foi o Eduardo, Carlos Eduardo, que trouxe para nós na leitura a questão da compensação, acho que era compensação, acho que era isso, que o absurdo nos traz, sabe? Se encaixa perfeitamente em relação a isso daqui. Ao mesmo tempo que o absurdo te traz, te evidencia a desgraça que tu colabora, que tu está ali presente, ao mesmo tempo que te faz isso, também te traz um reflexo que mostra as suas mazelas, as suas feridas, né? Mostram a sua problemática, sabe? Então, se encaixa muito nisso daqui, certo? Gente, alguém quer falar mais sobre esse ponto aqui, gente, que a gente parou para continuar a leitura ou não? Diga aí, gente, alguém, por gentileza? De boa? Então, eu vou continuar, viu? Então, vamos lá. Pronto. Não nos faltaram grandes aventureiros do absurdo. Olha aí, Igor, a palavra aventura, novamente, né? Aquilo que é tanto falado lá no misticismo está aqui agora, aventuras, né? De novo, não nos faltaram grandes aventureiros do absurdo, mas, afinal, sua grandeza se mede pelo fato de terem recusado as complacências do absurdo para deles só guardarem as exigências. Eles destroem pelo mais, não pelo menos. São meus inimigos, abre aspas aí, são meus inimigos, diz Nietzsche. Abre aspas de novo, né? Que desejam destruir, não criarem a si próprios. Fecha aspas. Vou ler de uma forma direta. São os meus inimigos que desejam destruir, não criarem a si próprios. Fecho aspas, né? Ele destrói, mas para tentar criar. E exalta a probidade, fustigando os hedonistas com os seus focinhos de porco, abre aspas aí, seus focinhos de porco, né? Fecha aspas, para escapar da complacência. O raciocínio absurdo encontra, então, a renúncia. Ele recusa a dispersão e desemboca em um despojamento arbitrário, em parte pris, né? Ou seja, naquela opinião preconcebida, vamos dizer assim, a estranha ascese da revolta, né? Rimbaud, nós temos aqui Rimbaud que canta, abre aspas, aqui está em aspas, o meu está arriscado aqui, acho que está em aspas, que canta o belo crime choramingando na lama da rua, fecha aspas. Está arriscado aqui, se tiver errado vocês me corrigem, viu? Aí, deixa eu ver. Corre para o deserto do Arra. Acho que é isso. Onde se queixa apenas de viver ali sem família. Para ele, a vida era, abre aspas, uma farsa a ser desempenhada. Olha as máscaras aqui, Eduardo. Ó. Para ele, a vida era, abre aspas, uma farsa a ser desempenhada por todos, fecha aspas. Na hora da morte, porém, grita para a irmã, abre aspas, eu irei para debaixo da terra e você caminhará ao sol, fecha aspas. Então, Igor, o que você me diz dessa passagem aqui, meu querido? Jefferson? Oi. Oi, foi comigo? Foi. Tá, repete só a última aí. Foi aqui esse último trecho aqui da página 19, que vai acabar na 18, já estamos perto aqui do final da introdução.
que ele diz assim: para ele, a vida era, abre aspas, uma farsa a ser desempenhada por todos, fecha aspas, na hora da morte, porém, grita para a irmã, abre aspas, eu irei para debaixo da terra e você caminhará ao sol, fecha aspas. Sim, isso daí do Rambo, né? É. Ah, massa. É porque ele morreu bem jovem, né? E aí é um dos símbolos, por exemplo, que o próprio Camus vai criticar, né? Diante daquela obra Uma Temporada do Inferno, em que os chamados aqueles poetas malditos, né? Digamos assim. E aí ele já começa aqui na introdução, né, a dar esses nomes. Por exemplo, o próprio Nietzsche, né, vai aparecer bastante aqui, mas o Rambaud também, né? E aí aqui ele já adianta uma coisa que vai surgir lá na Revolta Metafísica, né? A tentativa da literatura e da poesia, propriamente da arte, né, em eliminar um problema do absurdo, né, particularmente, através da destruição desse caráter religioso do próprio tempo, né? E aí é interessantíssimo quando ele já começa falando essas certas curiosidades, né, acerca do Rambaud. Vai ser só essa mesmo, né? Mas mais aqui na frente ele vai falar de outras coisas, inclusive dos dandies, né? O famosão dandy, não é o Oscar, não, é o outro. É o Sir. Deixa eu ver aqui. Vai falar do Sade, né? Uhum. Vai falar do Milton também. Tô com o nome na boca aqui. Byron, Lord Byron. Ele vai falar bastante do Lord Byron, por exemplo, como essa figura também, em que ele vai unir toda essa tradição, né, de poetas, filósofos e tudo mais, que agora eles vão blasfemar, né? E o Revoltado Metafísico, basicamente, ele realiza esse movimento da blasfêmia, né? E aí do Rambaud, acho que o Rambaud ele morreu bem jovem e, salvo engano, foi de tuberculose também. Pois é. E aí também acho, a gente vê isso aqui já. Continue, a gente vê já isso. Eu também acho que foi com tuberculose. Veja aqui, vou ver aqui. Pode continuar, Igor, viu? Deixa eu ver aqui. Não, mas era só isso mesmo. Pronto. A irmã dele, né, Isabelle Rambaud, né, visitava ele de vez em quando. Eu acho que talvez por isso, né, essa certeza da morte, né, que aparece muito quando ele morre jovem, aos 37 anos, né, e a certeza de que a irmã dele continuaria vivendo, né. Esse é o princípio maior da revolta metafísica, né? A consciência da finitude da vida, a consciência da finitude da criação, né? Contra isso, que é definitivamente o fato de você padecer um dia, né? Então, esse é o ponto central aí dessa parte do que me fala do Rambaud. Igor, show. Nesse direcionamento mesmo. Igor, ele, segundo o que eu estou vendo aqui no Google, né, não é também garantido, a gente tem que aprofundar, né, não ficar só nessas fontes, mas aqui, o que eu vi aqui numa fonte é que ele morreu de câncer, certo? Aos 37 anos, né, o Rambaud. Mas, enfim, é só a título de informação, né? Beleza. Igor, o que eu estava falando com você em relação a isso, e pegando aí o que o Eduardo trouxe para nós, eu vou repetir aqui só alguns trechos para me poder delinear aqui o que nós temos de importância em relação a esse último parágrafo aqui, certo? Então, nós temos aqui, ó. Não nos faltaram grandes aventureiros do absurdo. Me vem muito a questão daqueles indivíduos que se jogam, se lançam no desafio do que é o mundo absurdo, no que é você ter a lucidez em relação a esse mundo que é hostil ao indivíduo,
a um mundo que é perigoso, a um mundo que não facilita as coisas para ninguém, e é um mundo que tem a sua própria dinâmica. Nós, seres humanos, que temos a mania de racionalizar o mundo. Eu até brinquei quando nós fizemos a leitura do mito de Sísifo, né? Que eu falei, todo mundo riu, o Alberto, o Igor, né? Da questão do Rei Leão, né, cara? Tá lá o leão, né, na floresta e tudo, e ele não tem sentimento com a antílope que ele vai matar e vai comer, que ele vai rasgar ali o ventre da pobre da antílope e vai comer o filhote ali de dentro da barriga. Ele não tem isso, só que o ser humano faz o quê? Pega aquele animal e racionaliza aquele animal e também humaniza aquele animal, trazendo assim, sentimentos e tudo e tal e coisa, trazendo assim uma forma entendível daquele animal ali, enfim, eu estou trazendo isso de forma assim com risos, né, e tal, mas estou tentando trazer para a gente trazer aquilo que o Augusto Comte vai falar, por exemplo, lá na Lei dos Três Estados, quando ele fala do positivismo, quando ele fala do fetichismo. Não sei se vocês ouviram falar disso, ou com certeza devem ter ouvido. Quando ele vai falar do fetichismo, o que de acha o fetichismo? No Augusto Comte, na parte da teologia, na primeira Lei dos Três Estados. É quando, por exemplo, o cara pega uma pedra e porque aquela pedra teve um raio ali naquela região ali e o cara pegou uma pedra onde aquele raio caiu e aí você coloca propriedades medicinais, espirituais em cima daquela pedra. E aí você começa a dar características e valores místicos àquilo dali, ou seja, você começa a tentar trazer um tipo de explicação ou um tipo de sensibilidade sobre aquilo que é uma pedra. Acabou, é uma pedra. E aí o que acontece? Nessa situação aqui do absurdo, esses aventureiros, nós vamos encontrar muitos indivíduos que vão vacilar, como nós encontramos lá no mito de Sísifo, vão vacilar por entre essas curvas aí. Né? Vão tentar se esquivar de alguns problemas, de algumas situações, vão tentar driblar, né? Mas vão ser pegos também nessa questão do absurdo e principalmente em relação a esse confronto com o mundo. Né? Então, essas aventuras, nós vamos ter vários indivíduos, como diz o Camus, né? E como diz o Nietzsche, né? Vários espíritos livres aí nós vamos ter que vão tentar se aventurar nisso daí, mas vai ser caótico, né? A trajetória deles. Mas, enfim, vamos aqui. Mas, afinal, sua grandeza se mede pelo fato de terem recusado as complacências do absurdo para dele só guardarem as exigências, né? Eles destroem pelo mais, não pelo menos, né? São meus inimigos que desejam destruir, não criarem a si próprios. Então, assim, a gente está falando aqui, gente, porque o homem revoltado é um indivíduo que ele, com a sua revolta, vai tentar não somente se recriar frente a uma condição de humilhação, mas a sua atitude vai irradiar aos outros também, certo? Então, essa aventura, se é que nós podemos colocar aqui do homem que se rebela, ela vai gerar essa destruição daquele status que o indivíduo se encontrava como escravo, né? E vai trazer uma recriação de uma situação em que esse indivíduo busca a sua autonomia e não só a sua, mas a sua atitude gera uma compreensão nos outros, né? E aí eu queria só abrir uma pausa aqui para me falar de outra coisa que agora que eu percebi, gente, na página 19, que eu não tinha falado, quando se fala aqui, quando o Camus desce a ripa aqui em relação às escolhas, certamente é falso dizer que a vida é uma perpétua escolha. Por que ele está dizendo isso aqui? Gente, isso aqui, ó. Ô, Rafael. Poxa, o Rafael saiu já, ó. Beleza, já são 9 horas, né? Mas vamos ler aqui, deixa eu só terminar. Isso aí, Gerson, isso aí já seria uma cutucada do Sartre? Rapaz, isso aqui não seria uma cutucada, não. Eu acho que isso aqui seria uma mãozada mesmo, viu, cara? Aquelas mãozadas nas costas assim, ó. Corda, mano. Pois é, né? Mas assim, porque Igor, a Núbia está aqui, o Guilherme também, e você, né? Assim, os outros tiveram que sair por situações próprias, né? Enfim. Mas eu nunca vou deixar de citar o nosso encontro, Igor, no ENEPAC com o grupo sartriano. Certo? E o que acontece? Lá não foi um doidinho. Beleza, Núbia.
Lá não foi o Jefferson falando contra o mal ou coisa do tipo do Sartre, não foi. Lá vocês viram, vocês podem ver isso, tá no YouTube do ENEPAC, Igor? Exatamente, ENEPAC 2021. Pronto, Lá no YouTube. Pronto, tá lá no canal do ENEPAC 2021. Você vai ver os sartrianos defendendo a ação revolucionária sujando as mãos. Ou seja, aceitando o assassinato. E dizendo que isso é uma escolha. E que se você não seguir esse projeto político ideológico, você está usando de má fé. Entendeu? Assim como eles falam também que o suicida, ele usa de má fé. Né? Então, quando o Camus traz isso aqui para a gente, certamente é falso dizer que a vida é uma perpétua escolha. Mas ele diz assim, mas é verdade que não se consegue imaginar uma vida privada de qualquer escolha. É óbvio que nós vamos escolher. Mas escolher por escolher, como se fosse uma coisa constante, absoluta, e que só dependesse do que nós achamos e acabamos de achar, isso é falso. Uma das coisas que diferencia o Camus na sua escrita do mito de Sísifo e do Homem Revoltado é que, antes de você nascer, querido, os cenários já estão estabelecidos. Os cenários eles vão influenciar nas suas escolhas. Você vai ter pessoas junto com você que vão sofrer as consequências das suas escolhas. Eu não vou lançar a bomba ali porque eu vou matar aquelas crianças com aquela mulher que, na visão daquele revolucionário, não tem nada a ver com o Kizar. Então, o que o Camus nos traz aqui é que o indivíduo que vai escolher o projeto político que ele queira, ele também tem a autonomia de dizer não quando precisar dizer não. E isso que é tão difícil. É isso que as pessoas vão olhar e dizer assim, olha o pelego, olha aí o pelego, sei o quê, diz que está com a gente na revolução, mas na hora do negócio vai dar para trás e tal. Não é isso, amigo. É porque existem coisas que não podem ser quebradas. E o Igor disse aqui, a vida do outro não pode ser eliminada por uma ideologia ou coisa do tipo. Entendeu? Não, nós estamos numa sociedade que, teoricamente, é uma sociedade que se entende tudo, racional para tudo, então vamos atrás de mecanismos de punição ou coisa do tipo, ou de educação, ou de reeducação. Não sei, vamos atrás de situações desse tipo. Ok? Vamos atrás, não vamos aderir à escolha simplesmente pela escolha. Tipo, eu tenho que ir pela maioria, então vou votar nesse indivíduo aqui, então vou escolher isso aqui, então vou direcionar isso aqui. Isso, gente, para o Camus, isso é perigosíssimo. Nós estamos repetindo os mesmos erros aqui. A partir disso, nós estamos repetindo os mesmos erros. Certo? É por isso que o Camus, e aí eu volto aqui no que eu tinha lido antes, da questão dos espelhos. É por isso que o absurdo te traz o quê? Poxa, tu lutou contra o nazismo, cara. Tu chegou e lutou contra o nazismo. Aí daqui a pouco, pronto, tu lutou contra o nazismo, tu lutou contra os campos de concentração. Aí daqui a pouco, você está sendo o nazista da vez e tá construindo os campos de concentração. E aí vem esse espelho te mostrando o que você tornou nesse momento, cara. Sabe aquele estalar de dedos quando tu acorda e diz, meu irmão, eu estou sendo aquilo que eu tanto critiquei, eu tanto lutei, tanto tentei combater, eu estou sendo aquilo dali agora, entendeu? Então, o que o Camus nos traz aqui em relação a isso, e traz nessa possibilidade no final da 19 e no início da 20 aqui, é o quê? É a compreensão de que a gente tem com a nossa criação, com a nossa revolta, a criação de mundos, cara. Né? A criação de uma outra sensibilidade, a criação de uma outra vertente, de um outro viés, uma criação de um outro entendimento, do diálogo, principalmente do diálogo. Para você ver, quando o Igor trouxe aí, quando o Camus traz esse texto aqui, ele é chibateado por todo mundo, cara. E os amigos que estão com ele ficam em silêncio. Tá entendendo? Então, assim,
Quando esse cara traz isso aqui, ele traz dizendo assim para aquelas pessoas, né, da década de 50 ali, né, 51, né? E diz o quê? Olha, gente, eu estou escrevendo isso aqui, ele não disse, né? Só eu que estou falando por ele, assim, dentro do que a gente lê aqui, né? Gente, eu estou trazendo isso aqui para garantir a autonomia de vocês. Só que as pessoas já estavam tão cooptadas, já estavam tão laçadas pelas ideologias, principalmente a ideologia de esquerda, que olhou para isso aqui e começou a rir. Ah, aí, Camille, não quer sujar as mãos, não. Aí, Camille, bela alma, olha aí. Camille é muito puro, Camille não se suja. E não é isso que ele está falando aqui, não. Porque se ele estivesse falando isso aqui, ele estava sendo contraditório, porque ele está falando do indivíduo que se revolta contra o seu senhor. E só por essa atitude, esse cara ele vai ter que enfrentar esse senhor de alguma forma. Ponto, certo? Então, vamos terminar aqui, gente. Ó, são 9h06, nós começamos o nosso encontro, acho que foi às 9h30, eu acho que foi isso. Então, só me deem aí mais 15 minutinhos para a gente ler aqui o que falta para a gente terminar e iniciar no próximo encontro, de fato, o Homem Revoltado. Pode ser, gente? Pode ser, Nubem? Pode ser, Guilherme, Igor? Digam aí. Opa, Pode ser assim. Vi agora, Guilherme. Beleza, Igor, vamos lá. Então, ó, tranquilo. Pronto, Nubia, show, show. Estamos nós aqui nos entorpecendo aqui de caminho. Então, vamos lá, tá certo? Então, vamos ficar alombrado aqui com esse negócio. Então, vamos lá aqui, ó. Temos o absurdo visto como regra de vida é, portanto, contraditório. Que há de espantoso em que não nos forneça os valores que decidiriam por nós quanto à legitimidade do assassinato. Vou repetir. Que há de espantoso em que não nos forneça os valores que decidiriam por nós quanto à legitimidade do assassinato. Aliás, não é possível fundamentar uma atitude em uma emoção privilegiada. Gente, só uma coisa. Daqui em diante, só são frases fortes do caminho, entendeu? Então, eu vou ler até mais um pouco devagar para a gente dar aquele ênfase, certo? Eu vou repetir. Aliás, não é possível fundamentar uma atitude em uma emoção privilegiada. O sentimento do absurdo é um sentimento entre nós. O fato de ter emprestado suas cores a tantos pensamentos e ações no período entre as duas guerras prova apenas a sua força e a sua legitimidade. Mas a intensidade de um sentimento não implica que ele seja universal. O erro de toda uma época foi o de enunciar ou de supor enunciadas regras gerais de ação, a partir de uma emoção desesperada cujo movimento próprio, na qualidade de emoção, era o de superar. Os grandes sofrimentos, assim como as grandes alegrias, olha aí, Núbia, o que você falou no início, ó, vou repetir, os grandes sofrimentos, assim como as grandes alegrias, podem estar no início de um raciocínio. São intercessores. Mas não se saberia como encontrá-los e mantê-los ao longo desses raciocínios. Se, portanto, era legítimo levar em conta a sensibilidade absurda, fazer o diagnóstico de um mal tal como se encontra em si e nos outros é impossível. Aliás, é impossível ver nesta sensibilidade e no niilismo que ela supõe. Desculpa, gente, vou repetir. Se, portanto, era legítimo levar em conta a sensibilidade absurda, fazer o diagnóstico de um mal tal como se encontra em si e nos outros, é impossível ver nesta sensibilidade e no niilismo que ela supõe mais do que um ponto de partida. Olha aí a questão do ponto de partida que era no mito de Sísifo, hein? Ó. Mais do que um ponto de partida,
uma crítica vivida, o equivalente no plano da existência à dúvida sistemática. Em seguida, é preciso quebrar os jogos fixos do espelho, ou seja, as repetições, gente, que eu estava falando agora há pouco, ó, e entrar no movimento pelo qual o absurdo supera a si próprio. Gente, esse ponto aqui é um ponto muito valioso e que quem estuda Camus, eu tenho notado nos artigos que eu tenho lido que a galera não valoriza muito essa máxima aqui, certo? Eu vou repetir, ó, porque isso aqui traz uma complexidade tão grande que eu vou te dizer, isso aqui daria uma tese de mestrado bonita aqui. Eu vou repetir aqui, ó. Em seguida, é preciso quebrar os jogos fixos do espelho e entrar no movimento pelo qual o absurdo supera a si próprio. Esse finalzinho aqui, isso aqui daria uma tese muito bonita, o momento em que o absurdo supera a si próprio. Quebrando o espelho, já que é o que a gente está falando aqui desses jogos do espelho, né? Quebrando o espelho, não resta nada que nos possa servir para responder às questões do século. Porque aquela coisa, gente, não é somente perceber que nós estamos repetindo os mesmos jogos. Não é somente perceber que a gente está seguindo o mesmo modo operante que o fascismo e o nazismo fizeram. Não é só isso, porque romper por romper, você até consegue fazer isso. Mas é o que vem aqui agora, ó, que o Camus vai dizer. Ó, vamos lá. Ó. Quebrar o espelho, não resta nada que nos possa servir para responder às questões do século. O absurdo, assim como a dúvida metódica, fez tábula rasa. Tábula rasa quer dizer o quê, gente? Ele fez que reiniciou tudo, zerou tudo. Exige-se agora, voltando àquilo que o Camus disse, né? Se tem uma coisa que nós temos que pegar do absurdo, não são as suas consequências mais, né? Mas agora são as suas exigências, né? Então, aqui, ó, o que ele traz para nós? O absurdo, assim como a dúvida metódica, fez tábula rasa. Então, nós agora temos uma exigência que é o quê? Que é a questão da compreensão em relação ao que fazer agora. Nós percebemos a falta de sentido na vida, nós percebemos os mecanismos que condicionam a vida e transformam o homem em carne, transformam o homem em objeto, e agora nós zeramos nesse ponto, e agora o que fazemos a partir desse ponto? Né? O que aprendemos a partir desse ponto? Né? Então, vamos aqui. Ele nos deixa sem saída. Sim, é lógico, a gente fica sem chão nesse momento. Mas, como a dúvida, ao desdizer-se, ele pode orientar uma nova busca. É aí a sacada que o Camus traz para nós. Ele pode orientar uma nova busca. Com o raciocínio acontece o mesmo. Proclamo que não creio em nada e que tudo é absurdo, mas não posso duvidar da minha própria proclamação. E tenho de, no mínimo, acreditar em meu protesto. A primeira e única evidência que assim me é dada no âmbito da experiência absurda é a revolta. Então, ó, perceba, quebramos o espelho, quebramos o ciclo vicioso, estamos aqui reiniciando a coisa, e o que eu constato nesse momento é que eu tenho aqui, ó, a questão da revolta. E essa revolta acontece porque, mesmo nós zerando a coisa, não zeramos totalmente. Por quê? Porque nós temos um valor, que o Camus disse também anteriormente, que é válido, que está aqui presente, que é a questão da vida do outro e da sua vida. Então, no momento que eu identifico a importância da minha vida e da vida do outro, eu me revolto a partir dessa situação, a partir da condição humilhada e de morte, de perseguição que essas pessoas são colocadas, certo? Então, continuando. Privado de qualquer conhecimento, impelido a matar ou a consentir que se mate, é aquela coisa que nós vimos lá no início da introdução, quando diz assim, é muito cômodo deixar que as pessoas matem por você.
Né? O Camus... O Igor, eu ainda digo que isso também é um tapa na cara, não só do Sartre, mas dos intelectuais como Merleau-Ponty, que achavam muito tranquilo os processos de Moscou, achavam muito tranquila a questão revolucionária, de sair matando as pessoas que eram contrárias ali, abre aspas, à justiça social pela revolução, ok? Pelo projeto, por sua escolha ao projeto político ideológico, né? Então, eu vejo aqui mais uma cutucada aqui poderosa, não só em um intelectual, mas nos demais, né? Então, voltando. Até porque é sempre bom lembrar que nós precisamos construir críticas com peso, certo? Então, assim, é sempre bom lembrar que Sartre escreveu A República do Silêncio. E esse texto tenta relativizar a não luta das pessoas que deveriam estar na luta contra os nazistas, dizendo que aquele pouco que você fez é válido em prol a luta contra os nazistas. Tudo isso para justificar a não ação desses indivíduos frente à luta contra o nazismo, coisa que, por exemplo, o Camus não fez. O Camus estava lá na resistência, certo? Então, para Camus, não era... Camus, ele tinha responsabilidade tão grande em relação a isso que ele não estava deixando os outros matarem por ele ou escreverem por ele. Não. Camus estava fazendo o quê? Estava lá escrevendo, estava lá com metralhadores em cima da mesa e com a máquina de escrever aqui do outro lado, entendeu? Então, isso é a diferença muito, muito importante que precisa ser dita, certo? Então, continuando. Privado de qualquer conhecimento, impelido a matar ou a consentir que se mate, só disponho dessa evidência, que é forçada pelo dilaceramento em que me encontro. A revolta nasce do espetáculo da desrazão diante de uma condição injusta e incompreensível. Tá aqui, isso aqui, ó, perfeito. Mas seu ímpeto cego reivindica a ordem no meio do caos do caos e a unidade no próprio seio daquilo que foge e desaparece. Vou repetir. Mas seu ímpeto cego reivindica a ordem no meio do caos e a unidade no próprio seio daquilo que foge e desaparece. A revolta clama, ela exige, ela quer que o escândalo termine e que se fixe finalmente aquilo que até então se escrevia sem trégua sobre o mar. Sua preocupação é transformar. Mas transformar é agir. E agir, amanhã, será matar. Enquanto ela ainda não sabe se matar, é legítimo. Ela engendra justamente as ações cuja legitimação lhe pedimos. É preciso, portanto, que a revolta tire as suas razões de si mesma, já que não conseguem tirá-las de mais nada. É preciso que ela consinta em examinar-se para aprender a conduzir-se. É aquela coisa, gente, que o Camus já batia com o PC, né? Batia de frente com o Partido Comunista, né? Francês. O que ele batia de frente? O Camus escrevia peças moldadas à realidade do operário, não só francês, como argelino. O que acontece? Isso não era da cartilha do partido. O partido tinha que seguir aquilo que Moscou mandava para eles. Ou seja, então não se vivenciava, não se falava de fato, e porque era necessário falar da realidade daqueles trabalhadores. Nós íamos falar de quê? Das exigências que o partido, com a realidade deles, com o pensamento deles, exigia. Certo? Alguma coisa a falar aí, gente? Guilherme, Igor, Núbia, tranquilo? Continua? Beleza. Então, vamos aqui. 2 séculos de revolta, metafísica ou histórica, se oferecem justamente à nossa reflexão. Só um historiador poderia pretender expor, com detalhes, as doutrinas e os movimentos que se sucederam nesse período. Deve ser possível,
pelo menos, buscar nele o fio da meada. As páginas que se seguem propõem apenas alguns marcos históricos, e uma hipótese não é a única possível. Aliás, ela está longe de tudo esclarecer. Gente, abrindo parênteses aqui, ó, isso que o Camus está trazendo aqui é de uma humildade tão grande, ele não está levando para a filosofia como se a filosofia fosse responder isso aqui ou explicar isso aqui, não. Ele está dizendo que outro indivíduo de uma outra área, um historiador, poderia chegar aqui, ó, e trazer detalhes em relação, aprofundamentos em relação àqueles contextos históricos que acontecem ali, que, aliás, que aconteceram ali naquela história, na França, enfim, no Ocidente e tal, para poder chegar a essa questão. E outra coisa que eu ainda vejo muito de filosófico do Camus e, ao mesmo tempo, de humildade, é a questão, ó, e uma hipótese, ou seja, esse texto aqui vai trazer uma certa hipótese, né, do que ele está querendo aqui. Ele diz assim, e uma hipótese não é a única possível. Aliás, ela está longe de tudo esclarecer. Ou seja, esse texto aqui está aberto para discussões. Só que os caras que estão preenchidos por ideologias, eles não discutem. Olha lá a nossa querida filósofa brasileira, Márcia Tibúrio, Márcia Tibúrio, acho que é isso o nome dela? É isso? Que chega o infeliz do MBL lá para debater com ela numa rádio, ela se levanta e sai. Então, cadê o papel de desconstrução que a filosofia pode trazer para nós no momento que você faz uma coisa desse tipo? Quando você não se propõe a discutir, debater e a levar, nem que seja uma coisa meio prepotente, isso que eu vou dizer agora, e levar a argumentação do outro a zero, entendeu? Mas não, a pessoa levanta e vai embora, entendeu? E nós precisamos discutir sobre essas hipóteses. Um dos trabalhos é esse, a gente discutir essas hipóteses e ver o que podemos fazer a partir disso, né? Então, vamos lá. Continuando. Mas explica, em parte, o rumo e, quase inteiramente, os excessos de nosso tempo. A história prodigiosa que aqui se evoca é a história do orgulho europeu. Gente, isso aqui é de uma crítica tão ácida ao mundo europeu, à França, à Inglaterra, à Alemanha, enfim. É uma crítica muito nociva. É aquela coisa, os europeus estão reclamando, sei lá, de quê? Quando se tem pobreza, quando se tem guerra, coisa do tipo. Se eles causaram muito isso no mundo, né? Provocaram isso, consequências até hoje vivenciadas a partir dessas atitudes deles, né? Então, assim, a história prodigiosa que aqui se evoca é a história do orgulho europeu. A revolta, em todo caso, só podia fornecer-nos as suas razões ao cabo de uma pesquisa sobre as suas atitudes, pretensões e conquistas. Em suas realizações, talvez se encontrem a regra de ação que o absurdo não conseguiu nos oferecer. Uma indicação, pelo menos, sobre o direito ou o dever de matar, a esperança, enfim, de uma criação. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. A ser o que é. A questão é saber se esta recusa não pode levá-lo, senão, à destruição dos outros e de si próprio. Se toda revolta deve acabar em justificação do assassinato universal, ou se, pelo contrário, sem pretensão a uma impossível inocência. Ela pode descobrir o princípio de uma culpabilidade racional. Ok? Então, nós encontramos aqui nesse finalzinho aqui, gente, e é importante a gente falar isso, uma culpabilidade racional, né? Ou seja, a culpa, gente, da violência nesse mundo que nós existimos aqui, lembrando aquela frase do Camus, né, no início aqui da introdução, que isso aqui é feito dos homens da nossa época, né? Lógico, da época dele, né? Do período dele, da realidade dele, né? Mas, por exemplo, nós agora, os problemas que nós temos ao nosso redor são problemas da nossa época.
E aí eu não vou falar só dos homens, mas dos homens e mulheres, das mulheres e dos homens da nossa época, são nossos problemas, né? Então, nós temos que começar a entender que, como ele traz aqui, ó, cadê? Pelo contrário, sem pretensão há uma impossível inocência, ou seja, sem objetivo de chegar a uma inocência, a inocentar o indivíduo, esse homem que aqui está, né? Ela pode descobrir, ela quem a revolta, pode descobrir o princípio de uma culpabilidade racional. Ou seja, né, de que a condição escrava em que esse homem se encontra é uma condição construída, desenvolvida, estabelecida há séculos, né, por esses homens que o Camus evidencia aqui, né, da história prodigiosa, né, europeia, né? Então, assim, muito do que nós estamos vivenciando hoje em relação às guerras no mundo, em relação à violência no cotidiano das grandes cidades, gente, nós temos isso produzido. Então, uma culpabilidade racional, ou seja, chegando aqui, descobrindo que existe sim uma culpabilidade de todos em cima disso. Não é só escolher por escolher, mas até mesmo escolher achando que você está escolhendo por uma justiça social não refletida. Se você não reflete sobre sua escolha, você pode estar contribuindo para uma coisa bem pior que pode vir a acontecer, né? É aquela coisa, um exemplo bem bobo, né? Bem bobo assim. Aliás, bobo não é um, vou corrigir aqui, deixa eu corrigir a minha fala. Não é um exemplo bobo, é um exemplo muito sério, né? Quando você vê, por exemplo, a situação de um abusador, você vê um indivíduo ali que vai, sei lá, jogar não sei se é pó, se é pílula, não sei, na bebida de uma garota. Você viu aquilo ali. E você não fez nada. Você não chegou no segurança, você não chamou a polícia, você não fez nada. No outro dia, você vê no jornal, você, em algum canto, ou uma semana depois, aquela moça que você viu sendo dopada e você não fez nada. Ou seja, você tem culpa com aquilo dali. Você participou daquilo dali, mesmo que indiretamente, mas você está... Aliás, diretamente não, diretamente porque você viu a coisa acontecer e você não agiu. Então, gerou uma coisa pior. Ou seja, a violência contra aquela moça e tal, enfim. Pegando esse exemplo, pegando exemplos de racismo, exemplos de homofobia, pegando exemplos de política, quando você se faz, fica em silêncio quando você tem que agir, e você tem argumentos para falar, você tem como explicar os mecanismos, você tem como trazer uma provocação, ou seja, você tem como interferir naquilo dali, você não interfere, você tem parte daquilo dali, você tem culpa naquilo dali, né? Então, é um entendimento que eu pego em relação ao final dessa introdução aqui. Mas, gente, vou encerrar aqui, tá bom? Caso vocês tenham alguma coisa para falar em relação a isso, está aqui aberto, gente, tá bom? Já são aí 9h29, quase 9h30. Estou muito feliz porque encerramos aqui a introdução e no próximo encontro nós vamos começar aqui, de fato, O Homem Revoltado. E aí, Guilherme, alguma coisa, meu querido? Você que sempre traz argumentos muito provocantes e show e tal, enfim. Você tem alguma coisa a dizer aí, meu querido, para nós, para a gente continuar o diálogo? Não, hoje eu estou na inércia, Jefferson. Não concordo. Você nunca está na inércia. Você pode até não falar, mas a sua cabeça está ali girando coisas e argumentos que hoje não. Mas na próxima, eu tenho certeza que vai ter. Muito bom, gratidão. Não, mas... Diga, Guilherme, diga. Eu só queria pedir para a Núbia, ela citou um texto de um autor russo, se for possível ela lançar no grupo, porque eu tenho interesse. Ô, Núbia, o Chekhov. Vou colocar lá, então. Bote no grupo, Núbia. Bote no grupo, Núbia, viu? E, Núbia, eu queria que você mandasse para mim, se você quiser, se você puder também, se você tiver ainda, porque eu ainda faço estudos sobre essa questão do suicídio, e se você tiver esse vídeo aí, a carta, você mande para mim no Zap, tá bom? Que eu quero arquivar, tá bom?
Depois Eu acho que eu apaguei, mas eu vou tentar recuperar aqui. Eu vou ver se eu acho, porque às vezes a gente acha que apagou e ainda encontra, né? Se eu encontrar aqui, eu te encaminho, sim. Tá? É porque a gente apaga e às vezes o cara que mandou para a gente fica lá e aí a gente pode baixar novamente. Então, mas mesmo assim, se você não tiver, eu peço esse favor, você peça o seu amigo, tá bom? Porque eu me interesso em relação a isso, tá bom? Gente, então é isso. Tudo bem, então combinado. Show. Eu vou falar com ele. Tá bom, Núbia. Muito obrigado a sua presença. Muito obrigado, Guilherme. Tivemos aí um pico, acho, de 6 pessoas, legal. Aqui não é para ter quantidade, aqui é para ter qualidade, é para ter interesse, né? E eu agradeço muito o interesse de vocês, viu, galera? Então, estamos aqui para isso, certo? Para a gente desenvolver cada vez mais com esse autor maravilhoso que é o Camus, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação, deixa eu encerrar.